Aquilo que mais me desagrada no futebol é quando nós não somos fiéis ao nosso trabalho, fiéis às nossas qualidades e não acreditamos naquilo que somos. Portanto, isso é o que mais me desagrada no futebol e na vida. Portanto, eu gosto de gente de coragem e é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado. Boa noite, Vitor. Wagner Vieira, da TV Bandeirantes. Na partida contra o São Paulo, você disse que a sua equipe, a característica da sua equipe é um jogo mais circular. E o que deu para ver aqui no primeiro tempo foi um Corinthians muito mais veloz. Várias jogadas, vários contra-ataques. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro tempo do Corinthians, atuando de uma maneira diferente do que você havia esperado. Sim, concordo que houve momentos no jogo em que aceleramos. É assim, às vezes é o próprio jogo, o próprio momento do jogo que nos dá o input para acelerarmos. E o que eu senti é que os jogadores algumas vezes aceleraram o jogo. Só que esta aceleração tem que ser no momento próprio, do meu ponto de vista, e é isso que nós temos que evoluir um bocadinho, é perceber o momento de acelerar e perceber o momento de desacelerar, porque muitas vezes o futebol não é o meu futebol, o futebol que eu gosto de ver jogar e o futebol que eu acho que esta equipa tem capacidade para jogar, tem que ser um futebol de acelerações e desacelerações, ou seja, não é jogar sempre no mesmo ritmo, não é acelerar constantemente, porque acelerações constantes implicam perdas de bola, quando a decisão não é a mais correta, e acelerações constantes obrigam-nos também a defender constantemente. Portanto, eu não vou muito por esse tipo de futebol. Eu gosto de um futebol é que a equipa perceba claramente o momento de acelerar e o momento de desacelerar, porque o momento de desacelerar dá-nos tempo para pensar, e nós temos que pensar muitas vezes o jogo. O jogo tem que ser pensado, não é? O jogo tem que pensar, tem que ter cérebro, o jogo tem que ser inteligente. Vinícius Russo, da Rádio 365. Vitor, parabéns pela vitória. A pergunta que eu tenho é sobre a saída do Duqueiroz, que não é comum aqui no Brasil jogadores saírem ainda na primeira etapa, mesmo que amarelados. Vale uma conversa com o garoto? Como vai ser essa resenha com ele durante a semana? Obrigado. Então, boa noite. A resenha já tive a resenha com ele, já tive conversa com ele. E assim, o Du é jovem, naturalmente aquele primeiro amarelo muito cedo condicionou. Ele é um jogador normalmente que na posição em que joga precisa muitas vezes da falta tática, não é? Da chamada falta tática, precisa muitas vezes de parar o contra-ataque dos adversários e naturalmente um jogador jovem como ele, que está num processo de desenvolvimento, de aprendizagem, é natural que mais uma jogada ou outra em que não fosse possível parar o contra-ataque mais logo na raiz, logo à partida, sobrasse para ele, e naturalmente nós não podemos correr o risco de ficar com um jogador a menos tão cedo no jogo. Portanto, custa-me, já lhe pedi desculpa, mas ele tem que entender. Portanto, se fosse um jogador mais experiente, com um bocadinho mais de maturidade tática também, porque agora o Du é jovem e é natural que num lance qualquer para parar o contra-ataque levasse o segundo amarelo, e eu não pude correr esse risco. Então, boa noite, Aline Anastari, da TNT Esportes. Eu queria te ouvir sobre o que você pensou para a formação inicial desse time em relação ao jogo anterior, né? Mas especificamente a saída do Juliano e a entrada do Gustavo Mosquito, que acabou deixando o gol dele, aparentemente dando um pouco mais de opção de jogo, de volume ali pelo lado direito do campo também. Então, o que você achou, além disso, da performance do jogador? Obrigada, boa noite. Eu gosto muito do Juliano, é um jogador inteligente, um jogador de toque. Agora, o Juliano para mim é muito mais um jogador de jogar por dentro do que de jogar por fora, não é? Aquilo que eu lhe estava a pedir, eu tive uma conversa com ele esta semana, mais uma resenha, e ele concordou comigo, porque é muito mais um jogador de jogar por dentro, um jogador médio com características, um meia com características ofensivas, mas inteligente, um jogador que sabe tocar, sabe movimentar-se nos espaços, sabe descobrir os espaços. Agora, eu naquelas duas posições externos, não é? Como vocês chamam externos, ou para mim são extremos,
preciso de verticalidade, não é? Preciso de verticalidade, preciso de velocidade, preciso de jogadores fortes num contra um. E entendi que o Gustavo tem essas características, para além de nós temos mais alguns que conseguem fazer isso, e puxar o Juliano para dentro. Agora, eles vão ter, a densidade de jogos é tão grande que eu já conversei com eles, portanto toda a gente tem que estar pronta, tem que estar preparada, porque vai haver oportunidade para toda a gente. Agora gostei muito do jogo do Gustavo. Boa noite, Bismarck da Rádio Coringão. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa pressão alta que você já tinha falado no fim de semana passado e que hoje colocou em campo. O Corinthians deu um pouco de oportunidade para a Ponte Preta no primeiro tempo e conseguiu ajustar. É o Cantígio, foi a posicional do Cantígio ou foi um ajuste mais ofensivo com os jogadores da frente? Muito obrigado. Não, fundamentalmente foi a correção dos timings de pressão. É isto que nós ainda temos pouco trabalho. O que é que nos acontece? Às vezes falhamos os timings, ou seja, não fazemos a pressão de forma coletiva. Ainda falhamos um ou outro movimento, porque naturalmente precisamos de tempo de trabalho e precisamos de ajustar. Às vezes é quase como afinar a máquina, não é? Temos que afinar a máquina para ela atingir uma velocidade maior, não é? Para ser mais precisa, para o relógio ser mais preciso. É natural que os timings têm que ser, ou seja, os momentos de acelerar na pressão têm que ser compreendidos por todos. E neste momento ainda não é, às vezes há um ou outro que se esquece, ou porque em termos físicos não conseguem, ou porque o estímulo é um bocadinho diferente, estão numa fase de adaptação. Agora, falhamos alguns timings de aceleração nos momentos de pressão. Boa noite, Vitor Pereira, André Ranieri, Rádio Energia 97. Eu gostaria de saber, obviamente que você conhecia já alguns jogadores, né, como William, Renato Augusto, Paulinho, próprio Roger Guedes, mas você pegou no Corinthians também muitos outros jogadores que você não tinha um contato muito grande. No clássico contra o São Paulo você tinha tido um contato inicial. Agora dá para ver, por exemplo, que você manteve o Duqueiroz jogando como primeiro volante. Você testou o Adson, Gustavo Mosquito ganhou oportunidade. Eu gostaria de saber, entre os jogadores que você não conhecia no Corinthians, esse elenco do Corinthians, o que te chamou a atenção? Quais características desse elenco que você já conseguiu identificar e o que você gostou em cima disso que você já identificou? Obrigado. Eu, naturalmente, o tempo ainda é curto e eu ainda estou a estudar, todos os dias estudo, todos os dias tento perceber melhor as características de cada um. Portanto, ainda não sou doutorado no conhecimento dos jogadores que tenho, porque eu acho que eles podem dar muito mais. Basta, às vezes é a mudança do estímulo, às vezes é começar a estimulá-los. Eu já disse que ser treinador é chegar, é observar, analisar e começar a colocá-los naquilo que eles se sentem confortáveis para fazer. Portanto, é um bocadinho nessa busca que eu ainda ando, conversando com os jogadores, analisando aquilo que eles podem dar, ajustando uma ou outra posição, e é o que eu ando a fazer no momento. Portanto, satisfeito com todos. Já lhes disse a eles que toda a gente tem que estar preparada para entrar, porque os jogos são muitos jogos e nós vamos precisar deles todos. Vitor, boa noite. Fábio Lázaro do Diário Lance. Vitor, sobre a sua escolha por começar jogando com o Gustavo Mosquito e depois a troca no intervalo com o Adson, né? Foi a única mudança em relação ao clássico contra o São Paulo. E se a gente pegar a característica do Juliano, que começou como titular, e tanto do Mosquito quanto do Adson, são diferentes no ponto de vista que o Juliano, ele é um meio-campista, e o Gustavo Mosquito e o Adson são mais pontas, mais extremos, com mais velocidade. Você observou em relação ao clássico e a mudança dessa opção, foi justamente porque você entende que o Corinthians precisa de mais velocidade pelas laterais, isso de forma geral, ou foi muito mais em relação pontualmente ao jogo de hoje contra a Ponte Preta? Obrigado. Assim, atenção com o Gustavo, eu quero dizer aqui que o Gustavo saiu porque
levou uma pancada na anca e ficou com um problema, sentiu que estava limitado e ele próprio veio ter comigo e disse que não estava a 100% para ajudar a equipa. E depois optamos pelo Watson, porque também é um jogador de drible, de 1 contra 1, diferente, mas com a canhota para vir para dentro. Eu tenho que jogar um bocadinho com alternância de características, não é? Eu tenho que jogar e eu gosto de ir alterando durante o próprio jogo. Características diferentes colocam problemas diferentes ao adversário. Portanto, um bocadinho por aí. A questão do Juliano é aquela questão de eu começar, pronto, com o tempo de trabalho que já tive com ele, de perceber claramente que ele é um jogador mais forte a jogar por dentro do que a jogar como extremo. Nas funções que eu lhe estou a pedir. Portanto, daí conversei com ele, portanto, vamos à procura do espaço dele, mais por dentro, e deixar o espaço mais por fora para jogadores mais velozes, jogadores mais desequilibradores no 1 contra 1. Obrigado, Vitor, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima. Obrigado a todos, boa noite. Fez o gol aos 50. Olha lá. Cantígio no Juliano. Olha o passe do Juliano para o Mantuan. Ó, dominou, rolou no Mantuan. Golaço, né? Mosquito. Golaço. Golaço. Passe do Cantígio, domínio do Mantuan. A inteligência do Juliano em achar o espaço vazio. Golaço. Tá aí os cinco gols de Corinthians e Ponte Preta. Perrone, vamos voltar para as notas aqui. E a gente vai repetir a nota do Cássio para a gente